Nos próximos capítulos, uma das cenas mais tocantes da trama vai girar em torno de Rosa e Samuel. A veterana, já sentindo os primeiros sinais do Alzheimer, toma uma decisão corajosa e definitiva: redigir um testamento vital para deixar claro como deseja que sejam conduzidos seus últimos anos de vida e, principalmente, para escolher quem terá o papel de curador, a pessoa responsável por cuidar dela e administrar seus bens. Rosa não hesita ao revelar sua escolha ao neto. Você vai ser o meu curador. A minha vida vai estar em suas mãos, dirá, com a emoção transbordando. O momento nasce em meio a uma discussão sobre Jacques. Samuel entra no quarto da avó para desabafar sobre as atitudes do tio, que insiste em afastar Sofia da mansão. Indignado, ele relata: Vó, o Jacques disse agora que quer a Sofia longe daqui. A notícia cai como uma bomba para Rosa, que, mesmo confusa, reage com firmeza. Que horror! Ele não pode! É a minha netinha! Essa é a minha casa! Dispara, evidenciando que, apesar da fragilidade, ainda mantém intacto o instinto de proteger a família. Preocupado com a situação, Samuel afirma que pretende ficar alguns dias na mansão para garantir que Jacques não cometa nenhuma injustiça contra Sofia. Rosa, porém, logo traz o neto para a realidade. Você não vai poder ficar longe da fábrica por muito tempo, meu filho. E eu nunca tenho certeza se vou estar confusa, desorientada. Lembrei de uma coisa importante. Nesse instante, ela abre a gaveta da mesa de cabeceira e retira um maço de papéis cuidadosamente organizados. Estou preparando, com a ajuda da advogada, o meu testamento vital. Nele, estou explicando direitinho como quero viver meus dias no futuro, quando a memória me faltar de vez. Preciso resolver tudo agora, enquanto a cabeça ainda funciona, confessa. As palavras de Rosa carregam um misto de coragem e tristeza, revelando a consciência que tem da doença que avança silenciosamente. Samuel, atônito, observa os documentos nas mãos da avó. A cada palavra, percebe o peso da responsabilidade que ela está prestes a lhe entregar. Rosa continua com firmeza. E eu já decidi, Samuel. Você vai ser o meu curador. Será você quem vai cuidar de mim, da casa, da família e da fábrica. Tudo vai estar em suas mãos. O neto não consegue conter a emoção. O orgulho por ser considerado digno de tanta confiança se mistura ao medo de não estar preparado para tamanha responsabilidade. Seus olhos marejam e ele a envolve em um abraço apertado. Vó, eu não sei se vou dar conta. Sussurra, inseguro. Rosa, porém, aperta a mão dele e garante. Vai sim. Eu conheço você. Sei do seu caráter, da sua bondade. Confio em você mais do que em qualquer outra pessoa. É você quem vai garantir que a nossa história continue. A declaração marca profundamente Samuel, que passa a refletir sobre tudo o que está em jogo. Ele se dá conta de que, mais do que administrar bens, será responsável por assegurar dignidade à avó nos momentos mais delicados. Com voz embargada, mas tentando se manter firme, ele diz: Pensando bem, vai ser bom a Sofia passar uns dias fora de casa, talvez com a Ayla. Pelo menos até as coisas se acalmarem e eu conseguir resolver tudo isso. Rosa concorda, aliviada por ver o neto já tomando decisões com maturidade. Nesse instante, o clima no quarto se transforma. Não há mais apenas a dor da doença, mas também a esperança de que o legado da família Boaz estará em boas mãos. O abraço que os dois trocam sela um pacto silencioso de amor, confiança e coragem diante da adversidade. Nos dias seguintes, a atitude de Rosa vai repercutir entre os familiares. Alguns verão sua escolha como um gesto de lucidez e sabedoria, outros como sinal de fraqueza diante do Alzheimer. Mas para Samuel não restará dúvida. Aquele foi o maior voto de confiança que poderia receber. A cada decisão, ele terá em mente a promessa feita à avó, de ser o guardião não apenas de seus bens, mas de sua dignidade e da união da família. Assim, a trama mostrará que o testamento vital de Rosa não é apenas um documento jurídico, mas uma declaração de amor e fé no futuro. Ao colocar sua vida nas mãos de Samuel, a matriarca ensina que, mesmo diante da fragilidade e da incerteza, é possível escolher a confiança como herança mais valiosa. A decisão de Rosa não apenas movimentará a dinâmica da família Boaz, mas também colocará Samuel no centro de uma disputa velada. Jacques, ao saber da escolha da mãe, não esconderá sua irritação, alegando que o sobrinho é jovem demais para assumir tamanha responsabilidade. Isso é um absurdo. Eu, como filho, deveria estar à frente de tudo, dirá,
em tom de indignação. Mas Rosa, mesmo diante da pressão, reafirmará sua posição com firmeza. Eu confio no Samuel. Ele tem o coração no lugar certo, e é isso que importa. Enquanto a tensão cresce, Samuel passa a sentir o peso das expectativas. Ele percebe que a missão vai além de enfrentar Jacques ou cuidar da fábrica. Trata-se de preservar a essência da avó, de manter viva a dignidade de uma mulher que sempre guiou a família com sabedoria. Nos raros momentos de tranquilidade, ele recorda as histórias que Rosa lhe contava na infância, quando ensinava que a verdadeira força não estava no poder, mas na capacidade de proteger os que se ama. Assim, entre lágrimas contidas e gestos de coragem, Samuel assume o papel de guardião do futuro da família. O testamento vital, mais do que um ato legal, se transforma em símbolo de um legado afetivo que transcenderá gerações. Na mansão dos Boaz, o clima de harmonia vai desmoronar depois que um segredo obscuro vem à tona. Tudo começa com uma descoberta inesperada de Léo, a babá dedicada que sempre se mostrou atenta aos mínimos detalhes da casa. Ao arrumar a bagunça deixada por Sofia, a pequena travessa da família, ela percebe que um dos enfeites da sala estava fora do lugar. Ao tentar ajeitá-lo, estranha o peso e a posição do objeto. Curiosa, examina com mais atenção e sente um arrepio ao perceber uma lente discreta escondida ali. Tratava-se de uma mini-câmera. Assustada, Léo respira fundo e decide não se precipitar. Para ter certeza do que viu, começa a olhar discretamente outros ambientes da mansão. E a cada canto, a confirmação de seus piores temores. O quarto de hóspedes, o escritório, até mesmo a cozinha. Todos os espaços estavam equipados com câmeras minúsculas, instaladas de forma estratégica e quase imperceptível. Era como se toda a rotina da família estivesse sendo observada em silêncio, sem que ninguém soubesse. Quando se dá conta da dimensão da descoberta, Léo sente o peso da responsabilidade. Afinal, se a informação viesse à tona da maneira errada, poderia destruir a confiança entre todos. Decidida, ela procura Dona Rosa, a matriarca da família, e a chama para ver com os próprios olhos. Ao encontrar a câmera escondida, Rosa fica em choque, sem acreditar que alguém pudesse ter feito aquilo dentro da própria casa. "Que vergonha, meu Deus!" exclama, levando as mãos ao rosto. "Que vergonha! O que será que ele quer com tudo isso?" A veterana fica visivelmente abalada, principalmente quando Léo revela que encontrou mais de uma câmera espalhada pelos cômodos. Rosa sente o coração apertar, já imaginando quem seria capaz de tamanha invasão de privacidade. Sem perder tempo, Léo leva a denúncia a Samuel, neto de Rosa e um dos mais próximos dela. Indignado, o rapaz decide tirar satisfação imediatamente com o tio Jacques, principal suspeito. "Isso é verdade, tio? Você encheu a casa de câmeras escondidas?" Questiona, furioso. Pegue de surpresa, Jacques tenta se justificar. Com a voz firme, mas carregada de falsidade, ele explica que instalou os equipamentos para garantir a segurança da família. "Vivemos tempos perigosos, Samuel. Qualquer pessoa poderia invadir a casa. Eu só estava cuidando de todos vocês." A explicação, porém, não convence. O clima fica ainda mais pesado quando Tânia, outra integrante próxima da família, decide revelar a verdade que descobriu. Segundo ela, Jacques nunca teve a intenção de proteger ninguém. Na realidade, o objetivo era vigiar a própria mãe, Dona Rosa, registrando momentos de confusão mental para usá-los como prova em um processo de interdição. Dessa forma, ele teria o controle total da empresa da família. O impacto da revelação é devastador. Rosa, sentindo-se traída, olha para o filho com lágrimas nos olhos. "Você queria me tirar daqui, da minha própria casa?" pergunta com a voz embargada. Samuel, tomado pela raiva, exige a retirada imediata dos equipamentos. Pressionado, Jacques aceita, mas com uma condição: manter algumas câmeras nas áreas comuns da mansão, sob a justificativa de segurança. Mesmo desconfiados, Rosa e Samuel não têm forças para contestar naquele momento. Jacques trama vingança contra Léo humilhado por ter sido desmascarado pela babá. Jacques decide se vingar. Com um plano ardiloso, deixa sua carteira propositalmente sobre a mesa do escritório. Mais tarde, quando Léo encontra o objeto e, inocentemente, o leva de volta ao quarto dele, Jacques arma uma farsa. Manipulando as imagens das câmeras que ainda restavam, ele cria uma falsa narrativa de que a jovem teria tentado roubar o dinheiro. Com as provas adulteradas, Jacques consegue convencer Rosa a demitir a funcionária. Para Léo, a acusação é devastadora.
pois além de perder o emprego, sente-se injustiçada por alguém tão cruel. A decisão causa revolta em Sofia, que tinha grande carinho por Léo e não aceita a injustiça cometida pelo tio. Tomada pela fúria, a menina decide se vingar da única forma que conhece, com suas famosas pegadinhas. Esconde os sapatos de Jacques, coloca cola em sua cadeira e até joga algumas de suas guitarras na piscina, deixando-o fora de si. "Você passou dos limites, Sofia!" grita o tio com os olhos faiscando de raiva. "Se continuar com essas provocações, vou colocar você para fora desta casa!" O clima dentro da mansão se torna insuportável. Rosa, fragilizada, tenta manter a paz, mas a tensão cresce a cada dia. Samuel, por sua vez, passa a vigiar o tio, convencido de que ainda há mais segredos obscuros escondidos por trás de sua fachada. No fundo, todos sabem. A descoberta das câmeras foi apenas o começo de uma guerra familiar que ameaça explodir a qualquer momento. E no centro de tudo, Léo, injustiçada, sabe que precisa lutar para provar sua inocência e revelar a verdadeira face de Jacques. Léo, mesmo afastada da mansão, não consegue descansar. A sensação de ter sido vítima de uma armadilha cruel a corrói por dentro. Ela passa noites em claro, tentando entender como Jacques pôde manipular a todos tão facilmente. A jovem sabe que, se não lutar para provar sua inocência, sua reputação ficará manchada para sempre, e sua ligação com Sofia será cortada de vez. Enquanto isso, dentro da mansão, Jacques se sente vitorioso. Caminha pelos corredores com ar de superioridade, acreditando ter eliminado uma ameaça. No entanto, sua arrogância só alimenta ainda mais a desconfiança de Samuel, que decide observar os passos do tio em silêncio, determinado a encontrar algo que possa desmascará-lo definitivamente. Sofia, por sua vez, continua inconformada. A ausência de Léo a deixa revoltada, e mesmo sendo apenas uma criança, sente que precisa agir. Em segredo, a menina começa a trocar mensagens com a babá, prometendo ajudá-la a recuperar o que perdeu. "Eu sei que você não roubou nada. Vou provar que o tio é mentiroso", escreve com toda a inocência de quem acredita no poder da justiça. O vínculo entre as duas se torna uma chama de esperança. Motivada pelas palavras da menina, Léo decide agir com mais firmeza. Ela procura Tânia, a única que teve coragem de expor parte do plano de Jacques, e pede ajuda. Juntas começam a investigar discretamente em busca de provas que possam virar o jogo. Enquanto isso, Dona Rosa vive dias de profunda angústia. Dividida entre o amor de mãe e o sentimento de traição, ela se isola em seu quarto, evitando confrontos diretos, mas em seu íntimo sabe que precisa tomar uma decisão. Ou enfrenta Jacques de frente, ou verá sua família desmoronar diante de seus olhos. O clima de tensão atinge o ápice quando Samuel encontra, por acaso, um pendrive esquecido no carro do tio. Ao abri-lo, descobre gravações que provam a manipulação feita contra Léo. Atônito, ele corre para mostrar à avó. Rosa, ao assistir às imagens adulteradas lado a lado com os arquivos originais, fica em choque. A verdade finalmente começa a vir à tona. Com as provas nas mãos, Rosa percebe que chegou a hora de enfrentar Jacques. Pela primeira vez, a matriarca se mostra decidida a colocar limites no próprio filho. E Léo, ainda do lado de fora, sente que a chance de limpar seu nome está cada vez mais próxima. A guerra pela verdade está apenas começando, e cada movimento poderá decidir o futuro da família Boaz. Após a morte de Abel, a família Boaz entra em uma nova fase em Dona de Mim, e um dos personagens mais afetados por essa transição é justamente Davi. Antes visto como um possível protagonista de grandes conflitos, o rapaz começa a perder espaço na trama. A insegurança que sempre o acompanhou dentro da família se intensifica, e ele passa a sentir cada vez mais o peso da exclusão, assistindo de longe o desenrolar das histórias que movimentam a mansão Boaz. Esse período de afastamento, no entanto, não é definitivo. Pelo contrário, a ausência temporária de Davi no centro das atenções servirá como preparação para uma virada arrebatadora. Uma revelação sobre sua verdadeira paternidade promete não apenas transformar sua trajetória, mas também sacudir os alicerces de toda a família. Durante cerca de 2 semanas, Davi praticamente não aparece em nenhuma linha de frente. Enquanto ele se apaga, outros personagens assumem o protagonismo dos conflitos. É o caso de Jacques, que intensifica suas disputas com Sofia. A jovem, por sua vez, passa a receber cada vez mais proteção de Léo e Samuel, o que gera ainda mais atritos dentro da casa.
Nesse mesmo período, a vida amorosa de Samuel e Léo floresce. O romance entre eles ganha força, e Samuel chega até a pedi-la em namoro. Essa aproximação, feita longe dos olhos de Davi, contribui para aumentar a sensação de abandono do rapaz. O que mais o fere não é apenas ver o irmão conquistando espaço dentro da família, mas também perceber que Samuel vive aquilo que ele sempre desejou: ser amado e reconhecido. Enquanto isso, até personagens que até então estavam em segundo plano encontram espaço para crescer. Ayla, por exemplo, descobre estar grávida, e Caco, decidido a participar de cada etapa da gestação, passa a acompanhá-la de perto. Essa atitude, embora revele cuidado e carinho, acaba gerando atritos não só entre eles, mas também envolvendo Breno e Gisele, movimentando ainda mais o núcleo paralelo da trama. No meio de tantas histórias em ebulição, Davi se sente cada vez mais esquecido. A frustração e a inveja começam a corroer sua alma. Ele acredita que Samuel sempre teve tudo o que lhe foi negado: carinho, confiança e agora, até o amor de Léo. Sem conseguir encontrar um caminho próprio, Davi se vê perdido em meio às próprias inseguranças. A aproximação com Jaques é nesse estado de fragilidade que Davi acaba se aproximando de Jaques. O vilão, após se mudar de vez para a mansão Boaz, enxerga no sobrinho um reflexo de sua própria vida. Ambos carregam uma sensação de rejeição e um ressentimento profundo contra a forma como a família os tratou ao longo dos anos. A relação entre os dois começa de forma discreta, com conversas carregadas de rancor e confidências trocadas em segredo. Aos poucos, Davi passa a ver em Jaques uma figura de compreensão e cumplicidade, alguém que, diferente dos outros, não o julga nem o coloca de lado. Jaques, por sua vez, percebe no sobrinho a oportunidade de fortalecer sua presença dentro da casa, criando laços que poderão ser úteis em suas próprias ambições. O que começa como uma relação de afinidade acaba se transformando no ponto de partida para a maior reviravolta da novela até aqui: a revelação sobre a paternidade. Certo dia, ao remexer em documentos e exames médicos antigos de Abel, Jaques faz uma descoberta que o deixa estarrecido. Entre os papéis, encontra laudos que comprovam a esterilidade do empresário. O choque é imediato. Se Abel não podia gerar filhos, como explicar o nascimento de Davi e Ayla? A resposta surge como uma avalanche de lembranças. Jaques se dá conta de que ambos são frutos de seu relacionamento com Olívia, a primeira mulher de Abel. De repente, todos os sentimentos de rejeição e inadequação de Davi ganham uma explicação plausível. Sem conseguir guardar segredo por muito tempo, Jaques decide revelar tudo ao rapaz. O encontro é marcado por tensão e emoção. Davi inicialmente não acredita. A ideia de ser filho do próprio tio parece absurda demais para ser real. Mas, ao ouvir os detalhes, não consegue ignorar as evidências. O jovem se vê dividido entre o choque e um certo alívio. Pela primeira vez, entende por que sempre se sentiu deslocado e rejeitado dentro da família Boaz. A revelação não cura suas feridas, mas oferece uma justificativa que muda por completo sua percepção de si mesmo e de todos ao seu redor. O impacto da bomba. Essa descoberta promete não apenas redefinir a trajetória de Davi, mas também provocar uma verdadeira explosão na mansão Boaz. Afinal, a revelação mexe diretamente com a memória de Abel, com o lugar de Ayla e, sobretudo, com a relação entre Jaques e o restante da família. Se até então Davi era apenas um jovem inseguro à sombra dos outros, agora se torna peça-chave em um segredo capaz de alterar o rumo da história. Depois da conversa com Jaques, Davi entra em um turbilhão de sentimentos. A princípio, sente-se traído por toda a família, inclusive pela própria mãe, Olívia, que manteve o segredo enterrado durante tantos anos. O rancor contra Abel também se mistura a uma estranha sensação de libertação. Afinal, se não era realmente filho dele, talvez nunca tivesse sido rejeitado de forma consciente, mas apenas vítima de uma mentira cruel. Ayla, por outro lado, se vê em uma posição ainda mais delicada. A jovem, que acabara de lidar com a notícia da gravidez, agora precisa encarar o fato de que o pai que sempre acreditou ser seu verdadeiro protetor não tinha qualquer vínculo de sangue com ela. A revelação a aproxima ainda mais de Davi, pois ambos se reconhecem no mesmo vazio, mas também ameaça o equilíbrio frágil de sua gestação, já que o estresse se torna inevitável. Jaques, por sua vez, não perde a oportunidade de usar a verdade a seu favor. Embora tenha revelado o segredo de forma aparentemente impulsiva, sua mente já trabalha em novas estratégias.
Para ele, assumir a paternidade de Davi e Aíla não é apenas um gesto de reconhecimento, mas uma arma poderosa. Afinal, ser o pai biológico de 2 membros da família Boaz poderia lhe abrir portas, fortalecendo sua posição e permitindo que recuperasse parte do poder que sempre almejou. Davi, confuso e vulnerável, passa a enxergar Jaques com outros olhos. O ressentimento contra Samuel e contra todos os que o deixaram à sombra cresce ainda mais, e o discurso manipulador do tio encontra terreno fértil. Jaques alimenta a raiva do rapaz, incentivando-o a reivindicar seu lugar dentro da mansão. O medo maior de Olívia é perder o afeto dos filhos. Davi, especialmente, passa a tratá-la com frieza, incapaz de perdoar tantos anos de omissão. Para ele, o silêncio da mãe foi tão cruel quanto o desprezo que recebeu da família. Essa ruptura promete abrir espaço para embates intensos, em que Olívia tentará a todo custo reconquistar o amor e a confiança do primogênito. Samuel, o alvo de inveja. Enquanto Davi se afunda em ressentimento, Samuel continua vivendo um período de plenitude. O romance com Léu se fortalece, e o jovem finalmente começa a ser reconhecido dentro da família como alguém que merece respeito e admiração. Esse contraste acentua ainda mais a rivalidade entre os irmãos. Para Davi, cada gesto de carinho direcionado a Samuel é como uma ferida aberta. Ele não consegue aceitar que o irmão tenha alcançado tudo o que sempre quis. Essa inveja, somada à revelação da paternidade, cria o cenário perfeito para que Jaques o manipule em direção a uma vingança contra todos os Boaz. A bomba prestes a explodir. Com tantas tensões acumuladas, o ambiente na mansão Boaz se torna cada vez mais insustentável. Davi guarda a revelação em segredo por um tempo, mas a raiva o consome. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde precisará jogar a verdade na cara de todos, não apenas para expor a hipocrisia da família, mas também para reivindicar seu espaço. A expectativa é que a revelação pública aconteça em um dos momentos mais decisivos da trama, provocando uma ruptura irreversível entre os Boaz. Jaques, calculista, aguarda apenas a ocasião perfeita para usar a paternidade como bomba, garantindo que o choque seja devastador. Um novo protagonista em ascensão. Se antes Davi era apenas um jovem inseguro, relegado ao papel de coadjuvante, agora sua trajetória ganha força. A dor da rejeição dá lugar a um desejo de revanche. A proximidade com Jaques o coloca em rota de colisão com Samuel, Olívia e todos aqueles que sempre o ignoraram. Essa virada promete transformar Davi em uma peça central da trama, capaz de mudar o destino da mansão Boaz. O rapaz, antes apagado, torna-se uma figura complexa, dividido entre o ódio que o corrói e a necessidade de finalmente ser reconhecido como alguém que tem valor. Jaques vai perder o controle de vez quando se deparar com um incidente aparentemente banal, mas que se transformará em um verdadeiro campo de guerra dentro da mansão dos Boaz. Tudo começa com Sofia, cheia de energia infantil e alegria, brincando de pique-esconde com Léo e Samuel. A menina, em sua inocência, acredita ter encontrado o esconderijo perfeito no quarto de Jaques, um território proibido e cercado de segredos, que ela encara apenas como mais um espaço misterioso a ser explorado. No entanto, o destino prega uma peça. Jaques, alheio à brincadeira, entra em seu quarto exalando o mesmo ar de superioridade que sempre ostenta. Exausto, ele se joga sobre a cama, sem imaginar que sua sobrinha se encontra escondida atrás do armário. A tensão aumenta quando Sofia tenta sair silenciosamente, mas, em sua pressa, acaba esbarrando na guitarra preferida de Jaques. O objeto cai no chão e se parte em pedaços, deixando exposto o nervo mais sensível do vilão. Num rompante de fúria, Jaques salta da cama como um predador que teve sua paz violada. Seus olhos faíscam e o rosto fica rubro. Sem medir consequências, ele agarra o braço da guitarra quebrada, transformando o instrumento em uma arma improvisada. Com a voz carregada de ódio, dispara: "Volta aqui, moleca! Você vai aprender a não mexer nas minhas coisas!" Apavorada, Sofia corre em direção à sala, buscando proteção. Seus passos apressados ecoam pela mansão, enquanto Jaques a persegue como uma sombra ameaçadora. O clima se torna sufocante, como se cada segundo fosse um risco iminente de tragédia. Samuel e Léo, que ainda riam da brincadeira momentos antes, são surpreendidos pelo desespero da menina. É então que Léo, tomado por um instinto feroz, se coloca na frente da sobrinha. Seus olhos ardem de indignação,
e sua voz ressoa firme. Nem se atreva a tocar na Sofia, Jaques! O confronto explode. Em um movimento ágil, Léo derruba o tio no chão, arrancando-lhe o improvisado bastão das mãos. Sofia, trêmula, se agarra ao braço de Samuel, chorando de medo, enquanto ele tenta acalmá-la. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Jaques, deitado no chão e ainda tomado pela raiva, tenta se justificar. Com um sorriso cínico alega: "Eu nunca faria mal à minha sobrinha. Vocês estão exagerando." Mas Léo, ainda em posição de ataque, rebate sem titubear: "Não parecia isso há 1 minuto. Minha tarefa é proteger a Sofia e vou cumprir, nem que seja contra você." Samuel também intervém, encarando o vilão com firmeza. "Você passou de todos os limites, Jaques. Isso não é apenas descontrole, é crueldade. Se continuar assim, não vai sobrar ninguém ao seu lado." O silêncio que se segue é carregado de tensão. Sofia soluça, ainda assustada, mas amparada pelo carinho de Samuel e pela coragem de Léo. Jaques, humilhado, se levanta lentamente tentando recuperar sua postura de autoridade, mas já não consegue disfarçar. O clima entre eles nunca mais será o mesmo. A fúria de Jaques não se dissipa com facilidade. Mesmo após ser contido por Léo e confrontado por Samuel, ele ainda demonstra a mesma chama perigosa nos olhos. Caminhando pelo quarto como uma fera enjaulada, ele solta uma risada debochada, tentando inverter a situação. "Vocês não entendem nada!" grita, passando a mão pelos cabelos em desespero. "Essa guitarra era a única coisa que ainda tinha valor para mim. E essa menina? Essa moleca estragou tudo." A tensão vai subir a níveis insuportáveis com a chegada definitiva de Jaques à mansão. Após a morte trágica de Abel, o ambiente da casa já estava pesado, marcado por silêncio, olhares desconfiados e um clima de luto difícil de dissipar. Mas a presença do novo morador será como jogar gasolina em uma fogueira. Carismático para alguns, mas frio e calculista para outros, Jaques não vai demorar para mostrar que tem um alvo muito claro: Léo, a dedicada babá de Sofia. Desde o primeiro contato, ele deixará evidente que não gosta da jovem, tratando-a com indiferença e um ar de superioridade. E aos poucos, suas críticas sutis vão se transformar em provocações diretas, sempre com a intenção de colocá-la em uma posição desconfortável diante dos demais. Mesmo com o apoio firme de Samuel, Léo se sentirá vulnerável e pressionada, tendo que engolir humilhações para evitar maiores confrontos. O estopim dessa rivalidade acontecerá em uma cena marcante. Jaques, chegando mais cedo à sala, flagrará Léo deitada no sofá, rindo sozinha enquanto assiste TV. A cena, que para qualquer outra pessoa poderia parecer um momento de descanso merecido, para ele será motivo de julgamento. Com o senho franzido, ele se aproximará lentamente cruzando os braços e lançará a primeira alfinetada. Cuidar da Sofia não é o seu trabalho? Léo, sem perder a calma, explicará que a menina já estava dormindo há algum tempo e que, por isso, aproveitava o intervalo para relaxar. Mas a resposta não vai agradá-lo. Com um sorriso de deboche, ele disparará: "Se acabou, está fazendo o que aqui?" Quando souber que ela estava esperando Samuel para saírem juntos, o vilão aproveitará para tripudiar ainda mais. "Assim, jogada no sofá, vendo TV? Está achando que está onde? Em casa?" O tom será tão agressivo que Léo ficará paralisada, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Nesse momento, Samuel surgirá na porta, percebendo o constrangimento da amiga. Sem hesitar, ele entrará na sala e ficará ao lado dela, olhando o tio nos olhos. "Ela merece respeito, Jaques. A Léo é de confiança, trabalha bem e sempre esteve presente para nossa família." Jaques, longe de se intimidar, soltará uma risada irônica e retrucará: "Desculpa, Samuel, mas eu sou da geração em que funcionário sabia qual era o seu lugar e respeitava limites." A frase, carregada de preconceito, será como um soco no estômago de Léo. Samuel, irritado, vai estreitar o olhar e deixar claro: "Eu só continuo morando aqui por causa da minha avó e da Sofia. Mais nada." O silêncio que se seguirá será tenso e pesado. Jaques vai apenas sorrir de canto, como se tivesse vencido mais uma batalha, enquanto Léo tentará disfarçar o abalo. Minutos depois, quando estiverem a sós, ela dirá a Samuel que não precisava ter sido defendida, tentando mostrar força. No entanto,
O olhar baixo e o nó na garganta deixarão claro que a humilhação a atingiu profundamente. Mesmo tentando seguir com a noite, Léo carregará aquela sensação de estar sendo vigiada e julgada a cada passo dentro da casa. Jaques, por sua vez, verá na reação dela a confirmação de que encontrou um ponto fraco a explorar. Para ele, não se trata apenas de impor autoridade. É uma verdadeira guerra silenciosa para minar a confiança da babá e, quem sabe, forçá-la a sair por conta própria. Nos capítulos seguintes, as provocações vão se intensificar. Jaques começará a fazer comentários maldosos diante de outros empregados, insinuando que Léo é folgada ou que se aproveita da confiança da família. Essas indiretas, ditas em tom aparentemente inocente, terão um efeito corrosivo no ambiente, espalhando dúvidas e criando desconforto. Samuel, cada vez mais impaciente, vai perceber que o tio não está disposto a recuar, e enquanto tenta proteger a amiga, ele também será alvo de ataques velados, numa disputa que ultrapassa a simples convivência e se torna uma luta por respeito e espaço dentro da mansão. Para Léo ficará claro que Jaques não é apenas um homem difícil de lidar, mas sim um inimigo declarado, alguém disposto a usar cada detalhe, cada deslize, como arma para diminuí-la. E mesmo tentando manter a postura profissional, ela saberá que está no centro de uma guerra que pode custar não só o seu emprego, mas também a tranquilidade de quem mais ama, Sofia. A guerra silenciosa entre Jaques e Léo só vai piorar. Nos dias seguintes, o vilão começará a agir de maneira ainda mais calculada, escolhendo momentos estratégicos para atacá-la, sempre quando sabia que alguém poderia ouvir ou ver. Em uma manhã, por exemplo, ele a encontrará na cozinha preparando o café de Sofia e comentará com um falso sorriso: "Olha só, dessa vez acordou cedo. Parabéns, está tentando compensar a preguiça da outra noite?" A provocação será sutil, mas certeira. A cozinheira, que escutará de relance, ficará sem graça. E Léo perceberá como Jaques estava plantando insinuações para manchar sua reputação. O que Jaques não contava é que Léo, apesar do coração apertado, começará a anotar cada situação, cada frase, cada momento de humilhação. Samuel, que notará essa nova postura, perguntará o que ela pretende fazer. E ela, firme, responderá: "Não vou sair dessa casa de cabeça baixa. Ele vai ter que responder por tudo que está fazendo." O ponto de ebulição chegará numa noite de sábado. A família estará reunida na sala para um jantar mais descontraído, com a presença de alguns amigos de Samuel. Sofia correrá até Léo, que estará servindo a mesa, para contar animada sobre um desenho que viu. Léo, sorrindo, se abaixará para ouvir a menina, mas Jaques, do outro lado, aproveitará para lançar mais uma de suas farpas. É por isso que não sobra tempo para trabalhar direito. Fica de papo enquanto a comida esfria. O comentário, dito alto o suficiente para todos ouvirem, criará um constrangimento imediato. Samuel se levantará da cadeira, visivelmente irritado. "Basta, Jaques! Você não vai falar assim com ela na frente de todo mundo." Os amigos, desconfortáveis, trocarão olhares. Jaques, porém, não se abalará. Ao contrário, se recostará na cadeira, com aquele sorriso cínico que Léo já conhecia bem. "Calma, sobrinho. Só estou brincando. Você anda muito sensível ultimamente." Léo, sentindo o rosto arder, tentará se recompor e continuar servindo, mas a tensão será tão forte que quase derrubará uma travessa. Sofia, percebendo o clima, abraçará a babá, o que só irritará mais Jaques, como se a cena fosse um desafio direto à sua autoridade. Depois do jantar, Léo se refugiará na cozinha, onde Samuel irá encontrá-la. Ele tentará convencê-la a reagir de forma mais dura, mas ela pedirá paciência. "Ainda não é a hora, mas eu prometo que ele não vai me quebrar." No entanto, o que ninguém saberá é que Jaques já planeja o próximo passo. Uma armadilha para acusá-la de negligência no cuidado de Sofia. Ele pretende manipular a situação para que pareça que a menina se machucou por descuido da babá, garantindo assim sua expulsão. Mas Léo, agora mais atenta e determinada, começará a perceber os movimentos dele. E com a ajuda discreta de Samuel, ela poderá virar o jogo no momento mais inesperado, transformando a guerra silenciosa em um confronto aberto, onde máscaras cairão. E não haverá mais espaço para fingimentos dentro da mansão. Estava radiante. Desde que Marlon havia dado sinais de que queria algo mais sério, ela vinha sonhando com o momento de oficializar a relação. Decidida a surpreendê-lo e acelerar esse passo, organizou uma festa de noivado sem contar nada ao namorado. Imaginava o policial entrando no galpão de kickboxing e se emocionando ao ver amigos, familiares e toda a comemoração preparada com carinho.
Porém, o que era para ser uma noite inesquecível se transformaria em um verdadeiro pesadelo. Tudo começou quando, com a ajuda de Dedé e alguns cúmplices, Camila conseguiu atrair Marlon até o galpão. Balões, faixa com os nomes do casal, música, comida e até um pequeno palco estavam prontos para a grande declaração. Assim que ele entrou, todos gritaram surpresa! E Camila, com o coração acelerado, se aproximou segurando um sorriso nervoso. Marlon, você aceita se casar comigo? Perguntou, tentando manter a voz firme. A reação dele, no entanto, não foi a que ela esperava. Marlon arregalou os olhos confuso e respondeu com um meio sorriso constrangido. Como é que é? Camila, insistindo na surpresa, pediu para que Dedé trouxesse as alianças. Foi nesse momento que a tensão aumentou. Do nada, Bárbara, ex-namorada de Marlon, surgiu na porta. A aparição dela gelou o clima. Não ia me convidar para o casamento, lutador? Provocou, com um tom carregado de ironia. Camila ficou sem reação, paralisada, como se todo o ar tivesse sido sugado do ambiente. Bárbara, percebendo a tensão, continuou o ataque. Parabéns, Leona, você conseguiu, disse, acreditando que Leona, amiga de Marlon, fosse a noiva. Léo, no entanto, rebateu de imediato. Ih, Mona, me erra. Camila, tomada por ciúmes e raiva, encarou a rival. O Marlon tá comigo, e você não foi convidada para a festa? Bárbara soltou uma risada debochada, aproveitando cada segundo para provocar. A presença inesperada da ex e a reação pouco calorosa de Marlon fizeram o clima despencar de vez. Sorrisos constrangidos surgiram, conversas se dissiparam, e a festa, antes pensada para ser um marco romântico, virou um encontro tenso e silencioso. Um a um, os convidados começaram a se despedir até que o galpão ficou praticamente vazio. Mais tarde, já a sós, Marlon decidiu encarar a situação. Noivado surpresa, Cami? Onde você estava com a cabeça? Perguntou, visivelmente incomodado. Camila, ainda magoada, tentou se justificar, mas ele foi firme. Para mim, noivado é coisa séria. Você não podia me tirar dessa decisão. Então tirou a aliança da caixinha e a colocou de volta nas mãos dela. Tá me devolvendo a aliança? Questionou, surpresa e ferida. Ele respirou fundo antes de explicar. Para você guardar. Vamos marcar outro dia, com calma. Só a família, pode ser? Camila, insegura, quis saber. Quando? Você não vai me enrolar? Marlon a olhou nos olhos com um tom misto de carinho e cautela. Pequena, eu não quero errar com você, mas não vou decidir isso agora. Por favor, confia em mim? Camila, ainda tentando engolir a decepção, apenas assentiu, mas o brilho que tinha ao planejar aquela noite já havia se apagado. A festa que ela sonhou ser o início de uma nova fase acabou deixando cicatrizes emocionais e levantando dúvidas sobre o futuro do casal. Camila passou a noite em claro. A imagem de Marlon devolvendo a aliança, somada à entrada triunfal e debochada de Bárbara, martelava em sua cabeça. A cada vez que fechava os olhos, revivia a sensação de estar exposta, ridicularizada diante de todos. No dia seguinte, ela tentou agir normalmente, mas o silêncio de Marlon era ensurdecedor. Ele havia saído cedo para o trabalho e sequer mandara mensagem. Camila, tomada pela insegurança, começou a imaginar se o problema era realmente a festa surpresa ou se Bárbara ainda ocupava espaço no coração dele. No galpão, Dedé tentou animá-la. Cami, o Marlon gosta de você, ele só ficou surpreso demais, sei lá. Não, Dedé, não foi só isso. Eu vi no olhar dele. Parecia alívio de não ter que dizer sim, respondeu ela com a voz embargada. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Marlon desabafava com Léo. Eu gosto da Camila, mas esse negócio de festa surpresa, não é assim que eu queria pedir alguém em casamento. Tá, mas você precisava devolver a aliança na hora? Isso foi pesado, lutador, retrucou Léo cruzando os braços. E a Bárbara? Não me vem dizer que foi coincidência. Marlon evitou responder. A verdade era que a presença da ex o deixou desconfortável. Não porque sentia algo por ela, mas porque sabia que Bárbara adorava provocar e causar intrigas. E infelizmente conseguiu. À tarde, Bárbara apareceu no galpão, como se nada tivesse acontecido. Vim me inscrever nas aulas de kickboxing, disse sorrindo. Camila sentiu o sangue ferver. Aqui não é lugar para você. O espaço é público, não é? Respondeu Bárbara com falsa inocência. Além disso, acho que vou gostar de treinar perto do Marlon. Ele é um ótimo professor.
A troca de farpas foi interrompida quando Marlon chegou. Ele percebeu o clima e tentou cortar o assunto. Bárbara, não acho boa ideia você treinar aqui. Por quê? Tem medo que a noivinha fique insegura?